Então, bem-vindos aí a mais um vídeo do CEMIB Sul e da Betânia de São Leopoldo. E dessa vez, Matheus, a gente vai falar sobre uma teologia que vem entrando nas igrejas, que a gente vê cada vez mais membros vindo perguntar para a liderança como é que eu entendo isso, como é que eu me posiciono, esse cara aqui tá certo, esse outro aqui não é heresia, ou pessoas compartilhando esses vídeos que a gente vai ver aqui como se fosse um negócio legal. E a gente chama essa teologia de teologia do coaching. O que é isso, Matheus? Só para dar uma introdução, antes a gente ver alguns exemplos aqui disso. Beleza. E a gente vê isso também nos nossos alunos do seminário, né? Também. Esse dia eu dei uma aula e um dos alunos nossos até falou assim, poxa, podia falar para nós então quem é, né? E aí o nosso objetivo com esse vídeo não é necessariamente apontar, fulano, beltrano, ciclano, mas é explicar uma lógica que existe por trás dessa teologia para que as pessoas possam identificar fulano, seu ciclano, beltrano, às vezes eu, às vezes qualquer um outro pastor, qualquer outro pregador, que eventualmente comece a seguir essa mesma lógica de mensagem. Então, a teologia do coaching, ela é uma sucessora da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela surge lá nos Estados Unidos ali na década de 50, 60, ganhou muita força no Brasil na década de 80 para cá, e trabalhava principalmente a ideia de que se você é um filho de Deus, você é cabeça e não cauda. Se você é filho de Deus, você tem que comer o melhor dessa terra. Se você é o filho de Deus, você vai prosperar, e que a marca da bênção de Deus sobre a vida da pessoa era a prosperidade financeira. Então você tinha que provar a Deus, você tinha que dar seu dízimo para Deus te enriquecer mais. Aí daqui a pouco o dízimo gera pouco, você tem que dar ofertas, tem que dar o trízimo. Você tem que ir sempre com essa ideia de que se você fizer isso, se você der, você vai enriquecer, você vai prosperar. E essa é a marca das pessoas vencedoras, abençoadas. E se você não está prosperando é porque você está em pecado. E essa era a teologia da prosperidade, que funcionou bastante no Brasil da década de 80 e 90, porque o Brasil estava numa trilha de prosperidade financeira natural. Pessoas da igreja e de fora da igreja enriqueceram nessas épocas. A gente teve um crescimento econômico no Brasil que fez com que uma boa parte da parcela da população que era da classe baixa, que era pobre, entrasse para a classe média brasileira, né? Então, isso funcionou, porque o cara indo na igreja não enriquecia, mas aí quando ele ia na igreja e ouvia essas coisas, ele achava que ele estava enriquecendo por causa da igreja. E outras pessoas eram, sei lá, viciados, vivia torrando toda a grana que ganhava, se embebedando, brigava com a mulher e tinha problema. E quando ele entrava para a igreja, ele parava de ir para o bar, ele parava de brigar com a mulher, ele organizava melhor a vida financeira dele e ele prosperava. Não porque ele agora era filho de Deus ou não filho de Deus, mas porque também, se você segue determinados princípios bíblicos, você organiza a sua vida financeira, é natural que você, crendo em Deus ou não, que você prospere, que você melhore, que você se organize e seja o melhor que você pode ser. Então, quando essa teologia da prosperidade ela perdeu o impacto, porque a população, duas coisas aconteceram, a população naturalmente enriqueceu e as pessoas foram estudar um pouco mais, pararam de acreditar nisso, parou de ter esse apelo que tinha antes, ela foi substituída por isso que nós chamamos de teologia do coaching. Então, se antes, na década de 80, 90, início dos anos 2000, o grande dilema das pessoas era a pobreza, era o fato de que elas não ganhavam tanto dinheiro, tinham tanto dinheiro quanto elas queriam, o grande mal do século XXI são os problemas emocionais. Então as pessoas elas ganharam dinheiro, elas conseguiram o emprego que elas queriam, elas se formaram nas faculdades que elas queriam, o governo brasileiro teve uma série de programas que permitiu que as pessoas estudassem e tivessem curso superior. Então elas chegaram lá aonde elas achavam que lá era, e quando elas chegaram lá, elas viram que elas estavam mais tristes, mais infelizes, mais deprimidas, com mais baixa autoestima, se sentindo cada vez pior. Então houve uma reformulação da teologia da prosperidade para essa teologia do coaching, que é para fazer com que as pessoas se sintam melhor, para fazer com que a pessoa ela tenha uma autoestima melhor, que ela ache que ela pode mais, que ela consegue vencer, que ela consegue chegar lá, mas agora ou a partir de um viés emocional, a partir de um viés da psicologia,
da psicanálise e das terapias e etc. Então, o que a gente vai observar? Que da mesma maneira como acontecia com a teologia da prosperidade, a teologia do coaching, ela segue um mesmo caminho. Ela segue uma mesma lógica, que você, assim como antes você ia assistir o Edir Macedo, o Valdomiro Santiago, o R.R. Soares, que eram os grandes expoentes dessa teologia da prosperidade, você ia ver que eles iam fazer o mesmo tipo de caminho, né? Se você é filho de Deus, você é cabeça, não é cauda, você tem que comer o melhor dessa terra, então dê o dinheiro que você força Deus a te devolver mais, e aí você vai enriquecer, prosperar e etc. Ou faça essa campanha que você vai enriquecer e Deus vai te prosperar. E existe uma lógica por trás disso. A teologia do coaching também segue essa mesma lógica, tem esse mesmo sentido, né? E se a gente pudesse trabalhar o que é esse sentido, eu gosto de contar uma história, que quando eu tinha ali meus 6, 7 anos de idade, o pessoal que é mais antigo aqui na igreja já ouviu a história, o pessoal do CEMIB também, eu cheguei numa festa de aniversário de um amigo meu que ele estava chorando, e porque ele tinha também ali seus 7 anos de idade, e um amigo, não era um amigo, era um cara que estava lá na festa, que tinha 12 anos, tinha batido nele. E ele tinha se sentido mal, humilhado, porque ele tinha apanhado, não sei o quê, e ele se sentia impotente em relação àquela situação. E eu cheguei, ninguém sabia ainda porque ele estava chorando, e disse assim, não, o Mateus é amigo dele, ele vai contar para o Mateus. Aí eu cheguei e perguntei para ele por que ele estava chorando, ele falou, porque fulano de tal me bateu. E eu virei para ele na hora e eu falei com ele assim, enfia uma faca na barriga dele. Né? Eu, com meus 7 anos de idade, devia ter assistido Rambo antes de ir para aquela festa de aniversário, alguma coisa assim. Imediatamente ele parou de chorar, ele se encorajou, a autoestima dele foi elevada, ele virou e ele disse assim, é isso mesmo que eu vou fazer. Ele correu na cozinha, pegou uma faca de cortar carne, dessas de fazer churrasco, foi atrás do rapaz, graças a Deus um adulto interviu na situação, né? A coisa ficou muito ruim para mim depois que os adultos chegavam e falavam assim, não acredito, você, Mateus, falou um negócio desse, não sei o quê, né? E impediram ele de chegar lá. Mas o que aconteceu? Aos 7 anos de idade, eu estava pregando a teologia do coaching para ele. Eu estava dizendo que ele não merecia passar por aquilo que ele estava passando, ele não merecia a humilhação, que ele era especial e que ele podia assumir o controle da vida dele e ele podia devolver aquilo que tinha acontecido com ele. Então, no momento que eu trouxe essa informação para ele, eu mudei na cabeça dele uma perspectiva, só que, obviamente, e qualquer pessoa que está me assistindo aqui agora sabe que é ridículo a opção que eu propus para ele. É óbvio que enfiar a faca na barriga de uma pessoa não é a solução para resolver o problema. Mas o que a gente vai observar é que esse mecanismo que funciona a mente humana, que a gente está sempre querendo que alguém nos encoraje a, de alguma maneira, descobrir que a gente não deve mais ser a vítima, mas assumir o controle da situação, e que a gente nunca é o mal da história, o mal é sempre o outro que tem inveja de você, é sempre o outro que está querendo te pegar, é sempre você tem que procurar as melhores pessoas e não as piores pessoas, você sempre tem que se afastar daqueles que te fazem mal e chegar àqueles que te fazem bem. Todo esse discurso, ele continua sendo apelativo para nós, mesmo que a gente não tenha 7 anos de idade mais. Essa maneira primitiva de olhar para a vida, de encarar a vida, ela permanece presente. Então, quando a gente vai olhar para todos os discursos de qualquer pregador da teologia coaching, nós vamos encontrar essa situação. Você nunca é um grande pecador que precisa de arrependimento, você nunca é o mal da história, você nunca é a pessoa que tem inveja dos outros e que precisa mudar, você nunca é a pessoa que é o que os outros deveriam se afastar de você se eles querem melhorar. Você sempre é a pessoa que tem que se afastar dos outros, porque aí você vai melhorar. Você sempre é a pessoa invejada, por isso tem que afastar os invejosos. Você sempre é o centro de todas as coisas, inclusive do próprio Deus. Então, quando a gente vai encontrar essa lógica desse pensamento que não confronta, ele sempre que ele fala sobre algum defeito seu, sempre é uma coisa superficial, do tipo assim, levante-se do chão e enfia uma faca na barriga dele. Que faz com que você seja confrontado somente com o fato de que o seu único defeito
é achar que você tinha defeito. Seu único defeito é achar que você era pequeno. Seu único defeito é não acreditar naquilo que Deus já te deu, que já colocou na sua mão, mas nunca são defeitos graves, nunca são pecados, você nunca é ruim. Quando essa teologia vai se construindo, ela é extremamente agradável de ser abraçada. A criança de 7 anos, ela quer ouvir isso, o adulto de 70 quer ouvir isso. Então, esse tipo de coisa é o que a gente vai perceber acontecendo e que é o tipo de construção de discurso que a gente precisa observar. Então, você está mal, Deus quer o melhor para você, e aí você pode ficar bem se afastando das outras pessoas, que são as pessoas que te fazem ficar mal, se aproximando das pessoas que você pode extrair alguma coisa delas, obter alguma coisa delas, ou seja, estimula o teu egoísmo, estimula o teu egocentrismo, estimula o teu narcisismo, e você só está errado quando alguma dessas coisas não é o principal sentimento que está aparecendo e por causa disso você está se sentindo mal. Ainda bem que tu abandonou essa teologia, Mateus, lá dos teus 7 anos de idade para cá. E aqui eu tenho alguns exemplos separados de diferentes nuances aí disso que tu explicou para nós. Esse primeiro vídeo aqui eu já recebi de pessoas mostrando assim, eu tava na dúvida se eu iniciava esse empreendimento aqui ou não. Aí eu vi esse vídeo e, pessoal, é Deus falando comigo, para eu ir lá e fazer. Às vezes sem planejamento adequado, às vezes um negócio que não tava com a cara de que ia dar certo, mas esse vídeo aqui fez a pessoa acreditar que Deus queria que ela fosse adiante. Vamos dar uma olhada. A primeira coisa que você precisa saber e ter certeza, que não importa se é difícil, não importa que pareça impossível, se Ele está com você, você pode ter certeza que vai dar certo. Se Ele está com você, o poder dEle é contigo, não há obstáculos, não há impossíveis que possam paralisar você. O medo é vencido pelo poder que há no Senhor Jesus. Você tem medo, pois nele sobra coragem. Você não tem poder, pois nele sobra. Tudo que te falta sobra nele. Tudo que você não tem e nele está sobrando. Tá com medo? Confia nele, porque se ele estiver com você, vai dar certo. Entende? O que ele está fazendo aqui? Como é que ele está construindo esse discurso, a teologia dele? Como é que ele consegue convencer as pessoas? Ele vai extrair alguns textos bíblicos e talvez usar pedaços de passagens bíblicas que na sua concepção original eles estão falando sobre a gente vencer o pecado, sobre a gente vencer o mundo, sobre a gente vencer as tentações de Satanás, sobre a gente vencer as nossas próprias tentações e entender que tudo posso naquele que me fortalece. Que no contexto do tudo posso eu posso passar problemas, privações, dificuldades, angústias, porque eu estou querendo servir o evangelho e eu estou tendo oposição em servir o evangelho. Então eu posso, em Jesus, nele, fortalecer as minhas fraquezas na força dele, no poder dele. Então ele pega um pedaço disso e ele constrói essa ideia do enfia a faca na barriga dele, né? Então você tem medo, você tem um obstáculo, o seu negócio não está prosperando, as suas coisas não estão dando certo, você acha que você não pode conseguir estudar, nele você pode, nele você vai conseguir, nele você vai superar todos os obstáculos. Só que muita gente inicia um negócio e não dá certo, muita gente começa o emprego e é demitido, muitas pessoas começam a estudar um curso, não tem dinheiro para terminar. E isso não tem nada a ver com estar em Jesus ou não. Porque a Bíblia não está falando nessa categoria. Ela não está falando que se você estiver nele, tudo que você fizer vai prosperar, vai dar certo, você vai enriquecer. Pelo contrário, a Bíblia está dizendo que às vezes pode dar certo, às vezes pode não dar certo. E apesar disso, dando certo ou não, você tem que estar com Jesus, você tem que estar com ele, o poder dele é suficiente para te ajudar a não se tornar arrogante quando as coisas derem certo na sua vida e não chutar o balde quando as coisas derem errado na sua vida. Então, o coaching vai colocar essas coisas como o objetivo final, que é o que o coaching não cristão faz. O objetivo do coaching não cristão é pegar uma pessoa que é um profissional mediano e transformar ele num super profissional.
pegar uma pessoa que poderia ganhar ali um salário de 5 mil reais e levar ela a ganhar um salário de 20 mil reais. Então, esse é o objetivo do coaching normal. Que por si só, beleza, tem ferramentas de psicologia, de programação neurolinguística, PNL, né, que o pessoal fala e não sei o quê, que ajuda o cara a dar uma melhorada, que ajuda o cara a enxergar as coisas de uma maneira melhor, que não tem problema de ser utilizado enquanto ferramenta para você melhorar. O problema é quando você pega essa ferramenta, veste ela de Bíblia, como se isso fosse o Evangelho. E você transforma uma ferramenta na mensagem do Evangelho. Aí vira um problema. Que é o que a gente vê, por exemplo, nesse vídeo. Provavelmente nos outros todos a gente vai ver a mesma coisa acontecendo. E descontextualizando os textos assim, também cria um falso encorajamento. Incentiva o cara a dar um passo que eles não deveria dar. E aí daí o cara acha que foi Deus que incentivou. Daqui a pouco ele se frustra com Deus porque deu o passo e Deus não ajudou. Gera vários Tiago tem uma passagem que ele fala lá na sua carta a respeito disso, quando o cara tá falando assim, não, porque amanhã eu vou fazer isso, ano que vem eu vou fazer aquilo, não sei o quê, e ele dá uma freada nas pessoas, que o coach ia falar, isso aí, tem que pensar positivo, mentaliza o que você quer, que Deus vai te entregar, que já tá pronto para você. O Tiago fala assim, não, você deveria dizer, se Deus quiser, não só eu vou estar vivo, já tem gente isolando, né? Eu não só vou estar vivo, como vou fazer tal e tal coisa, né? Colocando um freio nesse ímpeto que às vezes o ser humano, na sua autossuficiência, na sua arrogância tem. Porque às vezes Deus quer, às vezes Deus não quer. E eu preciso aceitar, como Jó nos ensina, o bem de Deus e o mal que vem de Deus também. E, às vezes, o mal normal da vida. Como o Salomão escreve em Eclesiastes, que tudo depende da sorte e do acaso. Tem pessoas que vão ser de Deus, são pessoas maravilhosas, pessoas fiéis a Deus, super corretas, inteligentes, que às vezes vão iniciar negócio e não vão dar certo. E se elas atrelam o dar ou não certo a isso, a mensagem que é passada, elas vão falar assim, então deve ter um problema na minha fé com Deus, na minha vida com Deus, alguma coisa nesse sentido. É importante desatrelar isso. A gente vai ver um outro vídeo aqui, Matheus, que pega uma nuance um pouquinho diferente dessa teologia do coach. A moça aqui de trás, você vai conseguir enxergar perfeitamente? Não, porque tem alguém na... É a mesma coisa. Por que as pessoas te julgam? Porque você está na frente. Aí elas falam mal de você pelas... Só fala mal de você pelas costas quem sabe que você está na frente. Fulano falou mal de mim pelas costas. É porque eu estou na frente. Quem está na frente incomoda quem está atrás. Porque a diferença é que quem está aqui na frente não está aqui porque eu estou na frente. Não é um título. Quem está na frente está aqui porque construiu uma história lá atrás. Então deixa eu te dizer uma coisa. Se você chegou onde você está, não é por título, é porque construiu uma história. O problema é que tem pessoas que querem chegar lá na frente só por causa de status, irmão. Só por causa de título. Eu sou top, eu sou. Não, você não é nada. Quem é Deus. E se eu tenho Ele, eu posso não ser nada. Mas se eu tenho Ele, eu tenho tudo. 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 E aí, Matheus, qual que é a nuance que a gente vê aqui? A gente percebe de novo a mesma situação, né? Na pregação, você sempre é a pessoa que está na frente e que os outros estão falando mal pelas costas. Invejoso. Você nunca é o invejoso. Você nunca é a pessoa que está falando mal dos outros, que está com problema com o que o outro está fazendo, com o que o outro está alcançando. Ao mesmo tempo, você nunca é uma pessoa que alguém está falando mal de você porque você é mal mesmo, porque você está pisando na bola mesmo. Tem gente que fala mal de mim porque eu pisei na bola. Não é porque, eu sou o top das galáxias. Não, pisei na bola, o cara vem e fala mal. Eu preciso fazer uma autoanálise ou ser analisado por alguém a partir do evangelho que fale para mim assim, isso aqui fulano de tal falou mal de você e ele tem razão. Você está errado mesmo. Aqui, a Bíblia diz que você está errado. Né? Eu preciso também ser confrontado e fazer uma autoanálise e descobrir que às vezes eu estou falando mal de alguém porque eu sou invejoso. Né? E não categorizar que se falam mal de mim é porque eu sou bom. E é a mesma coisa. Eu estou chorando porque alguém está falando mal de mim, porque alguém me bateu, porque alguém me prejudicou. Alguém chega e você vê a própria construção, as expressões faciais dela na hora que ela está pregando e não sei o quê. Alguém chega e fala assim, fica assim, não, enfia uma faca na barriga dele. Demoniza as outras pessoas. Você é o bom.
e os outros todos são do mal. Então, quando você começa a pensar isso, aí você pensa, é isso mesmo que eu vou fazer. Então, eu vou me afastar dos outros, eu vou demonizar os outros, eu vou... Se você pega várias dessas pregações, não sei se alguma delas selecionadas está falando sobre isso também, mas várias dessas falam assim, você tem que se afastar das pessoas que são inferiores, você tem que afastar das pessoas que são piores, você tem que não sei o quê. Nunca é, não, cara, dá outra face, caminha outra milha, para então você pegar essa pessoa que está falando mal de você e mudar a concepção que ela tem sobre você, e daqui a pouco você ganhar essa pessoa que está falando mal de você, e essa pessoa conhecer o evangelho, porque você humildemente vai chegar até ela e vai fazer não sei o quê. Entendeu? Que é a construção anti-evangelho. Porque o anti-evangelho é isso, enfia a faca na barriga dele. Que ele é o invejoso, ele é o do mal. Então, mesma construção, é a mesma lógica, você está mal, não se sinta assim, os outros são maus, se encoraje vendo os outros piores do que você, e aí você ganha força para continuar avançando, sair de onde você está, mas você internamente continua do mal. Uhum. Você não melhorou, você não mudou, você não se aperfeiçoou. Né? Então é a mesma lógica do enfiar a faca na barriga dele. Uhum. Tem muitas pregações dessas que estimulam o cara, mude o seu ambiente, as pessoas que você na volta vão definir quem você é, tira de quem está te puxando para baixo, de perto de você, um monte de pregações nesse sentido. Vamos ver aqui uma outra que tem uma outra pegada. Você vai sair daqui hoje sabendo que você é sem defeitos. Olha como é que começou. Você é perfeito. Presta atenção. Jesus olha para a cena. Aí ele vê que Eva comeu da fruta. E quando Eva comeu da fruta, irmão, ela foi contaminada. Óbvio que foi. Quando Eva comeu da fruta, ela já não era mais a mesma. Quando Eva comeu da fruta, ela já não era a mesma mulher antes de comer a fruta. Ela desobedeceu. Ela não era mais a mesma. A humanidade não pagaria por aquilo, mas Eva já não era mais a mesma. Aí Jesus olha para Eva que comeu e olha para Adão que não comeu. Aí imagina Jesus olhando para os anjos. Irmão, presta atenção nisso. Jesus olha para os anjos. Jesus olha para o pai e fala, Adão vai comer da fruta. Ah, mas Jesus, mas por que você está falando isso? Porque se eu estivesse no lugar dele, eu comeria também. E aí, Matheus, o que a gente pode falar disso daí, hein? Você viu como é que ele constrói o argumento dele, né? Você é perfeito. E ele ainda enfatiza. Você não está perfeito, você é perfeito. E aí, na construção, no final, Jesus não é perfeito. Porque Jesus pecaria. Jesus comeria se ele tivesse no lugar de Adão. O que ele está fazendo? Ele está trazendo Jesus para baixo, para elevar o ser humano pecador, para poder nivelar um com o outro, para poder dizer, Jesus que é perfeito pecaria, você que pecou também é perfeito. Né? De novo, se você está mal, se está sentindo para baixo, se está sentindo inferior, se está sentindo que você não é ninguém, se você sei o quê, enfia a faca na barriga dele. Você é perfeito, você não pode se sentir assim. De novo, a gente tem o ciclo sendo construído que não chama a pessoa, o ser humano de pecador, não fala, cara, você tem que mudar, você está cheio de problema, você é mau, se você não tiver a graça de Deus, você está completamente lascado. Não, você tira essa mensagem, que é uma mensagem que às vezes incomoda o crente e o não crente. Né? Muitas pessoas deixam de aceitar Jesus por causa dessa mensagem. Porque elas não querem mudar, elas não querem ser diferentes, elas não querem... Só que eu não posso alterar a mensagem do evangelho para poder trazer uma pessoa para dentro. Né? Que é o que a gente vê acontecendo aqui. Que é o que a gente via acontecendo na teologia da prosperidade também. Né? Vem para cá que você vai prosperar. Aqui, vem para cá que se você está mal, você vai ficar bem, porque você é perfeito. Você só não sabe disso ainda. Mas escuta o que eu estou te dizendo e passe a se enxergar assim, porque você é perfeito. Mesmo ciclo que a gente vai observar acontecendo. Pessoas diferentes, pregadores diferentes, mas uma teologia parecida. Uhum. Esse próximo pastor aqui, eu ouço ele aparecer bastante dentro das igrejas e o pessoal não classificando ele tanto, que nem teologia do Conte, parece que ele não é tão evidente assim. Vamos ver qual é que é a pegada desse cara. Deus nunca vai deixar você ver uma coisa
sendo teu pai, ele nunca vai deixar você ver uma coisa que ele não possa te dar. Com certeza. Se ele deixou você ver, é que ele tem intenção de te dar. Um dia eu tava comendo chocolate em casa, vi um dos meus filhos vindo andando pelo corredor, escondi o chocolate. Por quê? Próxima hora do almoço, se ele visse o chocolate, ele ia querer. Não tem como brigar com a criança, sabe que a criança vence pelo choro. Eu escondi pra quê? Eu não posso mostrar o que eu não tenho intenção de dar. Simplesmente escondi. Então, quando Deus me mostrou isso aqui, eu falei, cara, impressionante, Senhor, impressionante. Mas me dá um sinal. E o sinal, aí eu pedi um sinal. Eu quero fechar um contrato assim. Na mesma semana surgiu esse contrato. Chegou aqui, o contrato nunca foi pra frente. Aquele contrato que era tipo uma segurança financeira que eu ia ter pra me mudar, nunca foi pra frente. E nunca me faltou nada. Dali começou o Thiago Brunet que as pessoas começam hoje. Então, eu sempre falo isso, não deseje o resultado de uma pessoa sem saber o processo que ela passou. E aí, como é que é esse negócio? Deus deixa a gente ver coisas que a gente não quer nos dar? A própria história do Jardim do Éden. Deus plantou uma árvore no meio do jardim e disse, dela não comereis, para que não morrais. Então, assim, só que o que acontece? Embora é muito óbvio, depois que a gente olha, depois que a gente fala, no momento que a gente está assistindo, você tem que de novo pensar comigo como que a gente chega, às vezes, nesse vídeo. A pessoa está se sentindo um pouco mal, está se sentindo um pouco para baixo, ela está com um pouco de dificuldade de enfrentar determinadas situações na vida dela, e o vídeo chega e encoraja ela. Então, muitas vezes o filtro baixou. A percepção bíblico-teológica, se a pessoa tinha algum conhecimento bíblico, às vezes ela deixa esse conhecimento de lado, né? E aí você vai ver que ao invés dele partir da experiência bíblica, da experiência dos personagens bíblicos, daquilo que Deus diz na Bíblia como funciona, ele parte da experiência pessoal dele, de como ele lida com o filho dele, né? E aí ele já está, estimulando os pais a, não, seu filho vai te vencer mesmo, que é o mal da nossa geração, de não conseguir disciplinar o filho, corrigir o filho, não conseguir falar, filho, tá aqui e você não vai ter, e se você lançar a mão disso, você vai ser punido, você vai ser disciplinado, que é o que a Bíblia ensina, que é o que Provérbios ensina, que é o que a gente vai ser orientado por Deus. Então, ele não dá conta de fazer isso com o filho, só que ele sabe que essa é a grande experiência da nossa sociedade moderna hoje, são muitos pais que não dão conta de fazer, então ele já criou uma identificação com aquele pai, com aquela mãe que está se sentindo mal, porque não está dando conta de educar o filho, como a Bíblia diz, orientar o filho, disciplinar o filho. Ele cria, usando o termo que o coaching usa, né, o rapport, né, ele cria essa identificação e depois ele traz Deus para essa identificação. De novo, eu sou imperfeito, Deus também é, então nós somos como Deus. Então não se sinta mal, porque Deus é assim também. Se Deus está te deixando ver alguma coisa, se Deus está permitindo que você enxergue alguma coisa, é porque Ele quer te dar. Então se você não teve ainda, aguarde, você vai ter. Você vai conseguir, você vai chegar lá. É porque o momento ainda não chegou, mas esse momento está sendo construído e você vai chegar lá. Na perspectiva dele, assim como eu cheguei. Então é aquela mesma lógica do pessoal que fazia as pirâmides financeiras, né? Então você entrava numa pirâmide financeira e você ia lá numa apresentação e os caras usam PNL, linguagem de coach, a mesma coisa, mostra um cara que tem um cheque. Olha, eu investi R$1.000 e aqui eu estou sacando meu cheque de R$50 mil 4 meses depois. E se eu conseguir, você pode também. Aí um monte de gente ia lá e esse cara de 50 mil sacava um de 500 mil na próxima. Só que não tem dinheiro para todo mundo. Né? Por isso pirâmide financeira é crime. Né? Porque você não tem como sustentar aquilo ali. As pessoas que vierem para a base, que é a grande maioria, vão sustentar os do topo. Né? Então essa ideia do final ele coloca ali, né? E eu consegui, e esse foi o começo, e ele cita o nome dele ali, né? Esse foi o começo do Thiago Brunet, que é esse personagem que ele está apresentando ali. Ele está passando para nós, se isso aconteceu comigo, pode acontecer com você também. Porque se você viu, Deus tem isso para você. De novo, é esse ciclo. Você é um coitado, então você não pode se sentir um coitado, porque Deus não criou você para ser um coitado. Enfia uma faca na barriga dele. E você vai vencer, e você vai avançar. É a mesma lógica, usando textos diferentes, argumentos diferentes, abordagens diferentes,
Mas a estrutura narrativa da teologia do coaching, ela é idêntica em qualquer vídeo que você assistir, qualquer mensagem que você assistir, que é o que vai nos ajudar a identificar, e de novo, não um cara, outro cara, uma narrativa. Como essa narrativa está sendo construída? Ela tem base bíblica ou ela está simplesmente vindo ao encontro do que eu já estou com vontade de ouvir e de encontrar? Tem coisa que a Bíblia fala que nos encoraja? Tem, com certeza. Mas precisa sair da Bíblia. Porque tem muita coisa que a Bíblia fala que não nos encoraja. Na verdade, fala assim, cara, tá tudo errado, você tem que mudar. Então a Bíblia lida com as duas informações. A teologia do coaching com uma delas, distorcendo a outra. E aí isso vai, como é agradável aos ouvidos, assim como a fruta do jardim era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, é isso que a gente vê acontecendo, conforme Paulo já tinha dito para Timóteo. Vai chegar um momento que as pessoas vão se cercar de mestres segundo os seus próprios desejos, como que sentido coceira nos ouvidos. Né? Então, a gente hoje tem muita facilidade de se cercar dos mestres que a gente quer, porque a gente tem acesso ilimitado à internet, você escuta quem você quiser, no momento que você quiser, de qualquer lugar do mundo que você quiser, e a gente vai percebendo que essas coisas, elas vão meio que afagando a nossa alma, o nosso ego, e a gente pensa, puxa, já estou tão cansado, estou me sentindo tão mal, aí isso está me fazendo bem. E no mundo em que as pessoas preferem se sentir bem do que entender a verdade muitas vezes, isso vai construindo e vai ganhando cada vez mais espaço. Perfeito, dá para entender muito bem o padrão dessas narrativas que eles têm em comum. Esse último vídeo aqui que a gente vai ver é um vídeo que eu já recebi perguntas de mais de uma pessoa sobre, tá, e a teologia desse cara aqui tá certa? Esses negócios que ele fala sobre Jesus aqui tá certo? Vamos dar uma olhada aqui para ver o que ele fala sobre Jesus e de onde é que ele tira essas ideias. É legítimo da parte de Deus você prosperar na terra. Cuidado com mentiras religiosas sobre prosperidade, porque a prosperidade ela é natural. Jesus nunca foi pobre. Vocês querem aprender mais sobre isso? Jesus já nasceu com barras de ouro no pé de presente. O pai dele, José, era artesão. Carpinteiro é artesão em todas as eras da história. Artesão nunca foi pobre. Jesus tinha tesoureiro. Jesus tinha discípulo oculto chamado José de Arimateia. E aí, Jesus era pobre ou era rico? O que ele está dizendo aqui? Jesus, quando nasceu, obviamente era pobre, né? E a gente vê as condições de nascimento dele. Depois que Jesus não nasceu com barra de ouro no pé, porque os reis magos não chegaram em Jesus no dia do nascimento dele. Quem chegou foram os pastores, que eram extremamente pobres, eram rejeitados pela sociedade. Inclusive, os anjos avisaram os pastores, eles que entram no estrebaria e encontram Jesus lá. Os reis magos, eles vão encontrar com Jesus muito tempo depois que ele nasceu, quando eles fazem a viagem e chegam em Jerusalém, eles falam, não, vai nascer em Belém, vão para Belém, encontram com Jesus, dão aquilo para que Jesus possa fugir para o Egito, porque Herodes ia perseguir ele logo em seguida, né? E a gente vai ver no ministério de Jesus momentos em que Jesus ele precisa depender, como lá em Lucas capítulo 8, de mulheres que ele tinha curado, que ele tinha expulsado demônio, que ele tinha ajudado, que elas ofertassem para o ministério de Jesus. Então Jesus tinha um tesoureiro que pegava o dinheiro que as pessoas ofertavam para ele poder sustentar o ministério dele. O foco de Jesus não era nem ser rico, nem ser pobre. Então Jesus não era pobre, Jesus não era rico. Jesus ele cumpria uma missão, ele ia de um lugar para o outro, ele tinha o necessário para poder fazer o que ele precisava fazer. A gente vê que em vários momentos não estava sobrando dinheiro. O exemplo é quando ele vai ter que recolher o imposto lá. Ele tem que pedir Pedro para ir pescar um peixe que tinha uma moeda e fala assim, paga agora imposto por mim e por ti, porque ele não tinha o dinheiro para pagar aquele tributo romano que estava chegando ali. A gente vê o momento que Jesus vai multiplicar ali os pães e os peixes, que ele não tinha pão e peixe, ele precisa do menino dar 5 pães e 2 peixes ali para ele poder fazer a multiplicação. A gente vai ver momento em que Jesus ele come muito bem, ele está vivendo muito bem. A ideia da Bíblia não é que ela é contra a prosperidade ou a favor da prosperidade. Ela não é todo mundo tem que ser pobre e não é todo mundo tem que ser rico. A ideia da Bíblia é a gente tem que obedecer a Deus, cumprir a missão, levar a mensagem do Evangelho. Seja sendo pobre, seja sendo rico,
a gente tem que fazer isso. Quando ele pega essa mensagem, ele distorce o foco da mensagem do Evangelho, da Bíblia, que é obedeça a Deus e cumpra a missão, para prospere, seja rico, busque a riqueza e não sei o quê, ele está de novo pegando as pessoas que estão se sentindo mal, estão se sentindo miseráveis, estão se sentindo infelizes, falando para elas assim, não, Jesus era rico. Então, se você é filho de Deus, se você é irmão de Jesus, você também tem o direito de ser rico. Você também tem o direito de prosperar. E aí, recupera. Esse vídeo que você trouxe especificamente, embora o Pablo Marçal, ele é da teologia do coaching, e hoje ele é mais coach ainda do que pastor, ele meio que largou a igreja e esse negócio de ser pastor, já migrou direto para o coaching, e para mim eu acho até melhor, né, que a pessoa pare de vestir a coisa de evangelho, ser mais sincero, mais honesto, né? Eu vou pregar coaching aqui e avançar as pessoas independente de religião, né? Ele já migrou para isso, mas aqui nesse vídeo ele ainda está um pouco mais na teologia da prosperidade. Você vê que ele está migrando da prosperidade para o coaching, ainda com mais elementos da própria teologia da prosperidade para trazer para cá, né? E a Bíblia não se importa se Jesus era pobre ou rico, em que momento ele tinha ou não tinha dinheiro e não sei o quê, porque não é esse o foco. Mas quando eu coloco em foco o que a Bíblia não coloca em foco, mesmo que eu use textos bíblicos, eu vou distorcer o seu significado, eu vou distorcer o seu sentido. Mas eu estou afagando o ego das pessoas. De novo, as pessoas que estão ali, puxa, eu queria prosperar, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Se é filho de Deus, você vai. Porque Jesus era rico. Então você também vai ser rico. E aí começa de novo a construir essa questão toda. E Mateus, sem dar falsas esperanças, sem afagar o ego, o que eu faço se eu sou uma pessoa que precisa de encorajamento, ou que eu estou meio para baixo, ou que eu estou na dúvida se eu devo dar um passo adiante num negócio ou não, ou que eu estou precisando de dinheiro, né? O que eu faço se eu sou essa pessoa e eu já sei que isso daqui está errado? Eu não vou para esse recurso aqui. Aí eu vou para onde? Onde é que eu procuro na Bíblia? O que eu faço? Duas coisas. Primeiro, a gente não encontra felicidade tendo dinheiro, alcançando aquele negócio ou concluindo o curso que a gente queria, né? A gente descobre muito frequentemente, Salomão falou sobre isso em Eclesiastes capítulo 2, que quando eu chego lá onde eu achava que era o lugar que se chegasse eu ia ser feliz, se eu não organizei a minha vida direitinho, eu chego lá e fico infeliz. A gente vê muita gente rica em depressão, tomando remédio, suicidando, com N problemas, situações e condições, porque não era isso. Embora ele achou que era, ele chega lá e descobre que não era. Então, uma das coisas que a Bíblia traz claramente Paulo fala sobre isso para Timóteo também, né? Aqueles que querem ficar ricos caem em muita tentação, né? Então, tá errado ser rico? Não. Querer ser rico como método de vida é um problema, né? Ao mesmo tempo que a Bíblia tem uma série de ensinamentos para nós, se você lê Provérbios e você aplicar tudo o que Provérbios fala sobre dinheiro na sua vida, você vai prosperar, né? Significa que você vai ficar milionário, rico, ter o seu primeiro milhão aos 21 anos de idade, não sei o quê? Não. Significa que se você ia ter uma vida 4, se você aplicar tudo que a Bíblia fala sobre dinheiro, você vai ter pelo menos 5. Você vai ter 6. Provavelmente você vai ter 7. Porque a Bíblia fala sobre como gastar e não gastar, como ganhar, como a honestidade a curto prazo às vezes não faz você ficar rico, mas a longo prazo faz e te mantém lá, sobre cuidados como se você vai ser fiador de alguém ou não, se você vai emprestar o seu nome para uma pessoa ou não, e como que você vai fazer isso. Então assim, a Bíblia por si só, ela tem uma série de regras e leis e mandamentos de sabedoria que vai fazer com que uma pessoa seja o melhor que ela pode ser se ela seguir aquilo ali. Mas o foco da Bíblia você encontra paz quando você encontra um propósito. Quando você entende por que Deus te criou e você vive esse porquê. Quando isso acontece, é o que Paulo escreve. Eu sei ficar rico e eu sei ficar pobre, eu sei comer coisa bacana e eu sei passar fome,
eu sei ter roupa bacana e eu sei ficar sem roupa, e Paulo literalmente experimentou todas essas condições, e ele chega a uma conclusão, ele fala assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então é óbvio que é melhor você ter dinheiro, você ter uma roupa legal, você comer comida boa. Se você está vivendo o propósito da sua vida, a razão pela qual Deus te criou, quando você tiver comida boa, roupa boa, dinheiro, você vai estar bem. Não porque você tem isso, porque você tem o propósito de vida na sua vida sendo cumprido. E que beleza que tem um bônus para isso aqui. Mas se um dia você perder tudo isso, você nunca chegar a ter tudo isso, e também você estiver vivendo o seu propósito de vida, você também vai estar bem. Você vai encontrar contentamento no meio disso tudo. Então, essa é a ideia do que a Bíblia traz. O foco da Bíblia para o nosso objetivo, o nosso alvo é: por que Deus me criou? Eu tenho que viver para isso. Se eu consigo viver para isso, minha vida tem sentido. Agora, posso pegar vários ensinamentos bíblicos e melhorar minha condição financeira? Posso. Tem um monte de mandamento e de orientação bíblica que melhora a vida da pessoa. Mas não é o foco. Se eu fizer disso, colocar o holofote em cima disso, eu estou distorcendo a razão pela qual a Bíblia foi escrita e, consequentemente, eu vou distorcer o Evangelho também. Perfeito, Matheus. Então tá aí um bom apanhado sobre o que é a teologia do coach, de onde é que ela saiu, alguns exemplos disso acontecendo na prática e a solução. Alguma palavra final antes de a gente encerrar? Eu acho que a gente precisa entender muito claramente e ficar com a Bíblia. Mesmo que às vezes o nosso coração nos diga outra coisa, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Então a gente não pode seguir o que a gente sente, a gente precisa cuidar muito quando a gente procura algo para afagar a nossa alma, né? A gente precisa entender assim, o que Deus quer. No processo a gente vai ter paz, a gente vai encontrar conforto, a gente vai encontrar segurança, mas o objetivo não é ter segurança. O objetivo é encontrar o que Deus quer para a vida da gente. E todas essas coisas nos serão acrescentadas por Deus na medida do que Ele entende que vai ser positivo e benéfico para nós. Perfeito. Então, com essas palavras a gente encerra. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo para nos ajudar a fazer esse vídeo, o algoritmo, e liberar para mais gente. E não esquece também de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo, às vezes que está assistindo aí alguns desses vídeos que a gente compartilhou aqui, para ajudar ele a entender isso biblicamente um pouco melhor também. Era isso, então. Obrigado, Valeu. pessoal. Até a próxima.